Olá, senhores. Esse aqui é mais um vídeo agora falando sobre montagens no SolidWorks, principalmente na parte de desenhos. Porque fazer a montagem, beleza, nós fizemos já ao longo da aula passada, ao longo do live passado. Agora nós temos que entregar como detalhar isso que vocês estão vendo acima. Montagem tem principalmente a lista de materiais para ser entregue. Alguns dias, quando nós formos fazer as peças na live 07, no vídeo 07, provavelmente essa live eu vou ter que refazer, transformar ela em vídeo gravado que nem esse. Eu criei os campos que iriam aparecer na lista de materiais. Porque além de ter uma lista de materiais, é importante que ela seja o mais automatizada possível no SolidWorks. Então, eu quero mostrar como criar o desenho de uma montagem, tirar a lista de materiais e como controlar ela de uma forma inteligente, além das vistas, né? Então, esse tipo de coisa que vai ser o objetivo de hoje. Então, vamos lá. E o que eu peço para vocês? Se inscrevam no canal, curtam a página no Facebook, comentem nos vídeos, comentem na página, compartilhem também o conteúdo. Quanto mais retorno de vocês, mais fácil eu continuar criando conteúdo. Hoje, isso aqui é um projeto meu particular, com apoio da SK através do equipamento tecnológico que é da empresa, mas é muito mais para manter vocês em casa, manter vocês aprendendo SolidWorks e não andando na rua. Afinal, nós todos, para nossa segurança, devemos ficar em casa. Vamos lá, então. Tá aqui a montagem que nós vamos detalhar. Ela não tem os parafusos nem nada, porque por enquanto vocês não estão prontos. E ela é a montagem criada ontem. Mas os arquivos eu também vou colocar à disposição de vocês. Ao final vai estar lá no blog. O link para o blog está aqui na descrição também. E o que acontece? Eu vou tentar fazer ela o mais crua possível. Mesmo com pequenas edições que forem necessárias, eu não vou fazer. Eu vou tentar fazer esse vídeo o mais corrido possível. E o que acontece aqui? Nós temos essa montagem e eu preciso primeiro criar o desenho a partir dela. Ela está salva, ela foi feita totalmente aqui no SolidWorks e o desenho dela tem que surgir. Ele surge igual o desenho de peça. Essa primeira montagem, eu preciso que vocês se lembrem que quando eu utilizei a guia de propriedades personalizadas, eu criei esses campos. Eu criei esses campos, eu dei um fixar ali, mas eu quero que vocês observem o seguinte. Quando eu clico sobre a mandíbula móvel, aparecem os dados, inclusive o peso da mandíbula móvel. É uma peça de 0,22 kg, 220 gramas. Sobre a mandíbula fixa, é outro peso. A gente vai clicando no painel que deve estar por aqui. Tomara que esteja certo do lado, mas vocês vão rir qualquer coisa, tá tudo certo. Qualquer coisa eu aponto para cima. Tá ali o peso, vocês estão vendo ele e tá tudo certo. Então, porque cada peça que eu for selecionando, se eu quiser editar pela montagem, eu consigo. Só não quando for o campo dimensões, que por enquanto eu não estou preenchendo. Essa situação eu não estou preenchendo o campo dimensões porque vocês ainda não estão prontos. Tá bom? A gente segue daqui a pouco e volta para ele. Eu vou criar a montagem, vou criar a lista. E esses 5 campos aqui, eles têm que estar na lista de materiais. Como que funciona então? Eu tenho os campos preenchidos e esses campos são os que descrevem cada uma das peças. Vou criar então o desenho para ela. Vou colocar num A3, mas não vou exibir formato da folha, porque nós não estamos ainda prontos. Talvez semana que vem. Mas nós ainda não estamos prontos para trabalhar com formato de folha. Vocês vão começar a entender as propriedades personalizadas que dão origem à folha agora. Então nós temos aqui, olha, eu vou colocar primeiro uma vista frontal da montagem, é o mesmo arrastar e soltar. E posso vir aqui e colocar, quando ele rebater, uma vista inferior.
Tá tudo colocado aqui e barbado. Quando eu terminar de colocar, eu dou um ESC. Eu coloquei as duas vistas que eu precisava. Posso concluir. E se também for necessário, eu vou aqui na folha, botão direito, e vou nas propriedades da folha e digo que eu quero uma nova escala. Isso vocês aprenderam comigo na primeira aula de desenhos, e não se altera a escala das vistas pela propriedade, a não ser de uma vista muito específica, que não é o caso agora. Quero alterar de todas as vistas, então eu vou ali nas propriedades da folha, que deve estar aparecendo para vocês ali embaixo, e altero por ali. Quando for uma vista de detalhe, uma vista projetada, daí eu clico nelas para alterar. Mas por enquanto não. Então o que mais acontece? Eu tenho essas vistas aqui e eu quero começar a trabalhar com vocês listas de materiais. Eu não tenho um template feito. E essa primeira montagem num drawing, ela tem um objetivo: ensinar como todas as outras vão funcionar. Botão direito aqui na peça, eu vou ali em tabelas, eu tenho aqui listas de materiais. Ele tem aqui, olha, esse Boom Standard, ele é uma porcaria. Vou chamar ele de porcaria, porque por enquanto ele não me explica exatamente o que eu quero. Sobre o tipo de nível, para essa montagem aqui, tanto faz. Mas então vou colocar só o Boom Standard e vou trocar isso depois para vocês. Desculpa o barulho que deve estar vazando, a minha cadeira de escritório aqui, ela faz esse barulho estranho, mas vamos lá. E eu coloquei ela, então, em qualquer lugar, mas ela não descreve o que eu preciso. Vamos lá. Ele tem uma descrição que não está preenchida. Ele tem um número de peça, que é o nome do arquivo. Cara, o SolidWorks tem esse padrão que ele, por exemplo, pega o número do arquivo, tem a posição e quantidade. Eram 5 colunas que eu tinha que colocar. Só que ainda tem mais 2 colunas padrões, que é a contagem, que é para dizer qual é o número do balão que eu vou colocar, e a quantidade. Posição e quantidade. Eu já tenho 2 colunas que não são obrigatórias, então eu tenho que inserir mais 3. Para inserir essas 3 colunas é quase como se fosse um Excel. Façam de conta que é, e daí vocês vão se achar um pouquinho melhor. Primeiro, só relembrando, eu selecionei uma vista, dei um S, fui em tabelas, lista de materiais, peguei qualquer coisa que tivesse. Se não tivesse nada, não teria problema, daí ele colocaria talvez só item em quantidade. Isso resolve a vida de vocês. Se o meu veio qualquer outro, paciência. Vocês vêm aqui e colocam agora mais coluna na direita. Eu vou colocando aqui mais 3 colunas. Inserir, coluna na direita, mais uma coluna, inserir, coluna na direita. Tanto faz a ordem, tanto faz o local. O que eu preciso que vocês entendam? A coluna, ela tem que ter aquelas 5 propriedades. A primeira, número do item, e a quantidade, eu não mexo por enquanto. Mas eu tenho que fazer ele reconhecer aquelas propriedades personalizadas criadas lá atrás. Vocês viram. Eu acho que essa aqui é 09 e a 07, vocês vão achar essa opção que eu crio as propriedades. Então eu vou vir aqui na coluna B e vou dar 2 cliques. E o que eu quero alterar é a propriedade personalizada. Eu não quero mais que ele seja nome da peça. Quero que seja a propriedade personalizada, código. E ele bota aqui os códigos que, por enquanto, estão mais ou menos numa ordem. Que eu dei um código bem simples. Não confunda um código com posição. Aqui na C, eu vou dar 2 cliques na coluna. Vai ser a propriedade personalizada também, mas vai ser a denominação. Aqui nessa outra coluna, vai ser a propriedade personalizada material. Primeiro, a outra vai ser a dimensões, que eu não preenchi.
E a última vai ser a propriedade personalizada peso. Então aqui a nossa lista agora ele começa a pegar aqueles dados que nós colocamos. Mas tchê, isso está feio pra caramba. E outra coisa, né? Eu vou mostrar um truque que velha guarda vai entender. No Brasil, a lista de materiais nunca é de cima para baixo como essa. Querem uma prova? Olha aqui. A lista de materiais brasileira, ao contrário da americana, ela é sempre de baixo para cima. Porque ele nasce numa lógica que a lista de materiais ela é colocada em cima da legenda do desenho. E a gente vai desenhando linhas com as réguas cada vez que eu coloco uma peça diferente. Imagina se eu coloquei... A minha montagem tinha 9 peças e defini que ia ter um 10º parafuso diferente. Eu já tinha desenhado com 9 linhas. Eu não conseguiria editar se eu tivesse criado de baixo para cima e encaixado na legenda. Então, como eu tenho essa possibilidade, eu vou lá e faço a edição. Então, como se vem de baixo para cima, é só traçar uma linha. Daí ele vai encaixando. Tem essa opção. Então aqui, olha, imagine o seguinte, eu só vou clicar aqui no quadrante da tabela e vou dizer que em vez de ser de baixo para cima, de cima para baixo, ele tem aqui a opção de trocar em algum lugar, que eu não vou me lembrar. Ele está perguntando aqui, exato, olha, cliquei na cruzeta da lista e eu digo que ao invés de ser cabeçalho no topo, opa, meu mouse está sumindo aqui. Ô, lasqueira. Vocês vão rir disso. Tudo bem. Eu vou dizer que o cabeçalho é embaixo. Isso é, porque imagina o seguinte, eu coloquei uma peça nova, ele não mexe no desenho que já estava embaixo, ele só coloca uma linha para cima. É padrão brasileiro, tá bom? E enxergando isso, você já começa a entender, porque quando o SolidWorks chega no mercado, o SolidWorks tem uns 20 anos, um pouquinho mais, já existia toda a consolidação 25 anos ele tem. Já existia toda a consolidação das normas de desenho. A norma de desenho é essa. Nós temos só que adequar ele à norma de desenho. Então, o que eu vou fazer agora? Outra coisa da norma que nós aprendemos é a lista de materiais vai em cima da legenda. Então, agora o infeliz aqui que não tem legenda desenhada, no caso infeliz eu tenho que fazer uma soma. Preferencialmente eu vou ter que pegar um papel e uma caneta para lembrar as larguras das colunas, para formar que toda a largura da minha lista de materiais tenha 180 milímetros, porque ela vai encaixar na largura das legendas. Toda legenda de desenho que vocês forem pegar numa folha, normalmente ela tem esses 180 milímetros. Espero que seja isso mesmo. Então, o que acontece? Aqui esses carinhas, por exemplo, o número do item. Cara, número do item, não. Chamem de pós, de posição. Esse aqui, olha, o quantidade, eu vou botar o teio D minúsculo. Eu posso mudar isso à vontade. O que mais nós temos? A fonte de todas as colunas, se possível, eu vou clicar na cruzeta e vou desmarcar para ele não utilizar a fonte do template. E vou dizer que vai ser Arial 8. E daí toda a minha tabela se encaixa. Geralmente é Arial 8 que nós utilizamos para a lista de materiais, no máximo Arial 10. Então o que acontece? Aqui, olha, formatação, largura da coluna. Agora vem a hora que nós separamos os homens dos meninos. Aqui tem 10. Formatação, largura da coluna. Aqui também vai ter 10. Porque então só falta mais 170 para encaixar. Legal? Até aqui tudo tranquilo. O peso, eu vou botar uma formatação, uma largura da coluna de 20.
20 está ok. Então agora nós temos 150 para 4 colunas. Aqui no caso, o código, eu vou colocar ele com 30. Porque tem uns que podem ter o código maior. Então aqui eu já acredito que eu estou com 180. Aqui vai ser, vou pegar essas três aqui e vou formatar e dizer que a largura da coluna vai ser de 40. E está tudo certo. A última coisa que falta para a minha tabela ficar com uma cara bacana, para vocês lembrarem, é a altura da linha. Eu também tenho que formatar isso. Eu vou pegar uma coluna apenas, formatação, altura da linha. E vai ser aí de uns 6. Acho que fica um bom tamanho. 7 fica melhor. Formatação, altura da linha. 7. Tá aqui então toda a nossa tabela. Talvez o material ele possa ser de 30. O material vai ser de 30 e a denominação vai ser de 50. Se eu quiser que essa coluna da denominação esteja alinhada pela esquerda e esse aqui seja centralizado, eu também consigo. Tá tudo certo agora. Nós chegamos no nosso 180. Nós temos uma formatação mais ou menos e nós pegamos já os nossos campos. O grande truque é nunca mais fazer isso de novo. O último detalhe para a nossa lista de materiais ficar bacana é dizer que a linha externa ela vai ser mais grossa. Eu vou botar aqui um 0,35 milímetros e a linha interna vai ser o mais fina possível. E agora nós temos uma lista de materiais bacana. Nunca mais eu vou desenhar uma lista de materiais. É sensacional. Então, no máximo eu vou fazer uns ajustes depois quando eu colocar a legenda. Mas se eu não quisesse, eu também não precisaria. Se encaixar em cima da legenda, se eu botei a medida certa, cara, eu nunca mais vou mexer. Então, estamos aqui com a lista. O truque agora é salvar isso como um template de lista de materiais. Salvar como? Eu vou lá naquela pasta de configurações que nós criamos, lá no nosso disco C. Eu espero um dia achar meu disco C aqui na minha máquina. Legal que quem for ver meus vídeos antigos vai ver vídeo em Windows 7, Windows XP, e agora estou até no Windows 10, atualização não sei das quantas. Eu vou ter aqui a pasta tabelas. Eu crio dentro da pasta configurações SW, que vocês viram lá na primeira gravação que eu fiz. E agora eu crio dentro da pasta configurações SW uma pasta para tabelas. E toda tabela que eu for utilizar no SolidWorks sai dali. Esse é o truque. Fazer as tabelas saírem de um único local. As propriedades saem de um único local. E vou chamar ela de lista de materiais. Que nome sugestivo, né? Ele tem uma extensão, não preciso me preocupar. Então eu salvo. E essa é a minha lista de materiais agora com SolidWorks. Por quê? Nós tínhamos criado as propriedades. Eu só vou resgatá-las agora. Observe, eu deletei minha lista de materiais. Botão direito, na vista, tabelas, lista de materiais. Se eu for observar por padrão agora, ele já pegou aqui no canto a minha lista de materiais que eu criei. Mas se eu for procurar também lá na pastinha, ele puxa lá da pasta onde eu salvei. Se ele não procurou, é só eu dar um navegar ali, ele vai achar. Eu posso vir aqui e colocar onde for necessário, minha lista de materiais. Como eu não tenho uma legenda, ele não trava na legenda por enquanto. Isso é desenho para montagem. É assim que funciona. A gente perde mais tempo fazendo a montagem, criando as peças, e todo o restante nasce sozinho. É para isso que nós desenhamos as peças de uma boa maneira, para que essa magia de colocar a lista de materiais ocorra.
Isso vai influenciar um dia se você tiver um PDM, tiver um PLM, todos esses dados são no mesmo local, eles saem da construção da peça. E agora, vejam que eu tenho esses dados aqui de peso, de quantidade, eu vou colocar, no caso, são os balões. Eu vou pegar essa vista aqui, no comando do S, eu tenho aqui os balões. Eu não vou utilizar o automático, vou utilizar o balão manual. Eu vou colocar aqui balão por balão. E vocês estão vendo que a numeração que ele está pegando é a numeração da lista de materiais. E por padrão, ela foi derivada da ordem construtiva. Como essa foi a primeira peça inserida, a mandíbula fixa, por padrão na lista de materiais, ela é o 1. Como essa aqui foi a última peça, ela tem a numeração mais alta. Aí vem aquela história, tá, e como é que eu sei se eu coloquei todos os balões ou não? Eu só venho aqui, posso expandir a minha lista de materiais. Ele me mostra quem tem balão e quem não tem. E, por exemplo, a corrediça, vem um mosquitinho aqui em casa. Cara, isso dá altos memes. Tudo bem. Aqui essa corrediça eu enxergo nessa vista superior que vocês estão vendo. Eu posso vir aqui com o S e colocar o balão também. Como eu vou pegar a partir dessa borda, ele reconheceu. Porque as duas vistas são da mesma tabela. E observem que agora ele marca que também já existiu. Um truque que eu quero que vocês vejam é: o 1 era a mandíbula fixa. Se eu pegar e alterar a ordem na lista de materiais, eu posso arrastar ela para cima, ele muda a numeração de todos os itens automaticamente. Isso acontece de uma forma bem simples. É só um arrastar e soltar ali na linha e ele vai readequando. Massa, né? Tem uma coisa que ele faz há algum tempo no SolidWorks, que é renumerar os balões de uma forma circular aqui na vista. Eu posso testar, mas por enquanto não é tão útil para vocês. Para quem está começando em SolidWorks. Se vocês quiserem, vocês podem ordenar. Aqui, como tem poucas peças, o 4 vai ser 1. O 6 vai ser o 2. Eu vou só arrastando para vocês verem. O 6 vai ser o 2. O 4 vai ser o 3. E assim eu vou fazendo. Daí eu vou ter uma ordem linear fazendo a volta na peça. São algumas possibilidades, tá? São algumas possibilidades que vocês têm para ir brincando. Detalhamento de montagens é assim, no primeiro momento, com o SolidWorks. É fazer uma peça, é fazer uma montagem bem feita e aproveitar esse tipo de recurso que vocês estão vendo. Agora eu vou salvar esse desenho antes de ir para a próxima etapa. Esse desenho vai ficar depois compartilhado com vocês. A lista de materiais, se vocês pedirem, eu compartilho também. Se vocês pedirem, eu vou compartilhar também. Mas aí botem nos comentários, tudo mais, eu procuro, porque isso não está no meu OneDrive por padrão. Nós temos aqui todas as vistas. E tem algumas coisas que eu quero mostrar. Por exemplo, que não aparece aqui. O furo de perfil. Eu não vou colocar uma vista. Olha só o que vai acontecer se eu coloco a minha vista com linhas ocultas visíveis. Fica muito ruim de enxergar o que está acontecendo aqui dentro. Às vezes pode ficar bem complexo. Se eu quiser mostrar que nessa região aqui tem um furo de determinada profundidade, eu tenho um truque para fazer isso. Eu tenho um tipo de vista no SolidWorks que, principalmente para montagem, pode ser muito útil. E é isso que eu quero que vocês vejam. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui em cima em esboço, eu vou abrir quase como se fosse uma mapinha ali, uma região que eu quero destacar.
Eu venho aqui em esboço, não está no S isso no ambiente de desenho. Ele vai, olha só, eu aproximo aqui dessa vista. E vou desenhar a região que eu quero cortar. Fiz uma spline ali, mas ele marcou aqui em rosinha a região que eu for trabalhar. Eu já saí do esboço, mas está tudo certo. E o que eu quero cortar no final dos contos? Eu quero cortar até esse furo. Eu nunca tenho certeza se é o primeiro ou o segundo furo, mas eu quero cortar até ali, fazer um recorte nessa região. Entenderam? Eu quero fazer um corte que pegue aquela região ali. Então, o que acontece agora? Que é o trabalho um pouquinho diferente que eu quero fazer com vocês. Eu vou pegar esse carinha aqui e tem um comando chamado vista seção de corte parcial. Vocês têm que prestar atenção aqui no canto do vídeo, porque existem duas partes, na verdade três partes. Primeiro eu fiz o esboço, que eu marquei. Segundo, eu vou chamar a seção de corte parcial, segunda parte. Terceiro, eu vou ter que dizer até onde que eu quero cortar, em qual profundidade que isso vai estar. Então, seção de corte parcial, eu tenho que dizer se, olha, se vai ter algum componente que vai estar oculto. Não, nenhum vai estar oculto, nenhuma nervura, nada vai estar fora do corte, que eu posso excluir componentes do corte. E daí, qual é a profundidade que eu quero cortar? Agora vem um truquezinho que eu quero que vocês vejam. Eu posso pegar a vista de desenho 3D, mas não confirmem essa vista de desenho 3D. Isso sempre teve aqui em cima, na barra de exibição do SolidWorks. A vista de desenho 3D. Não confirmem ela. Eu vou girar. Eu estava com a vista selecionada e vou girar. Porque eu tenho que dizer qual é a profundidade que eu vou cortar. Se eu for olhar essa terceira etapa, ele pergunta, Tchê, qual é a profundidade para o corte? Eu não vou dar na mão uma dimensão de 5, 9,5 milímetros. Porque se eu altero a peça, o corte deixa de valer. Então o corte tem que ser paramétrico, como tudo que vocês estão aprendendo aqui. Então eu desmarco aqui, olha, não dou um ESC no girar, eu só desmarco ele. Vou tirar aqui do zoom. E vou dizer o seguinte, olha, eu quero cortar até o meio desse carinha, porque eu só desloquei um pouquinho. E eu cancelo a vista. Eu só girei para pegar e dizer, olha, corta até ali, corta até ali. E daí eu saio da vista 3D. E agora eu posso confirmar o corte parcial. Ele me mostra exatamente a região que eu quero cortar. Bizarro, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui nessa região, aqui para vocês entenderem de novo, para pegar o macete. Eu vou chamar aqui outra vez a spline, são 3 passos. Primeiro passo, o que eu quero cortar? O shape que eu vou cortar. Cortar aqui. Mas eu não quero cortar o parafuso. Agora é um pouquinho diferente, eu não vou cortar o parafuso, eu vou cortar só a mandíbula móvel. Então não arrastem a peça da mandíbula móvel, por favor. É pedir muito? É pedir muito para não arrastar? Porque daí o detalhamento vai sair do lugar. Tá, mas para entender, dá para mostrar isso aqui que eu quero. Eu botei essa ameba e agora eu tenho que dizer, olha, eu quero fazer um corte parcial. Eu não vou cortar o parafuso, que ele está dizendo quais são os componentes que eu não vou cortar. Não vou cortar o parafuso. Mas, só que ele tem que dizer a profundidade. Eu vou girar de novo. E eu vou parar o giro. E eu quero marcar o meio do parafuso, que ele tem que cortar até o meio do parafuso para mostrar aquele detalhe ali de encaixe. Eu cancelo a visualização 3D e confirmo o corte. Está aqui certinho toda a construção da minha peça. Eu consigo ver o detalhe aqui agora. Eu consigo visualizar. Eu vou salvar por enquanto esse desenho, porque
para essa etapa, para esse desenho 01, tá ok. O próximo ele vai ter um objetivo um pouquinho diferente, eu quero mostrar outras coisas para vocês. Vou salvar esse desenho e vou abrir uma das outras montagens para continuar detalhando com vocês. São iguais, mas são outros arquivos e eu vou ter um objetivo um pouquinho diferente. Estou olhando a hora muito mais para não fazer um vídeo tão longo, senão vocês não vão assistir. Eu estou culpando vocês pelo YouTube, que nem sempre vocês têm assistido do início ao fim. Vocês têm visto pedaços. De olho em vocês. A conversa agora vem a uma seguinte etapa. Imagina o seguinte. Cara, faz muitos anos que eu não faço isso. Eu quero fazer um corte bem parecido com isso aqui, que pegue partes... aqui não está mostrando tão claro. Na mandíbula fixa ele mostrava isso. Mas imagine que eu quero fazer o corte começando aqui e vindo aqui para o meio para ir até o final da peça. É isso que eu vou fazer agora. Eu quero fazer um corte meio diferente. Então, como que isso vai funcionar? Eu vou criar um desenho novo a partir dessa montagem. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inserir a vista inferior. Vou começar pela vista inferior na peça. Lembre-se da história de alterar a escala. Vai ser 1:1 agora. E esse corte meio diferente pode ser feito de duas maneiras. Se eu passar vergonha aqui, eu vou fazer da maneira velha. Porque eu morro de medo de passar vergonha com vocês. Mas o corte, então, ele faz um desvio. Ele começa aqui e vem para cá e vai terminar lá no final. Passar vergonha eu não vou. Tá. Vou marcar essa peça, essa vista, e vou fazer uma vista de seção. Ele tem a opção de pegar e fazer posso dar um tab e fazer um corte aqui. E a qualquer momento eu posso fazer um deslocamento do meu corte e puxar ele para cima. Não vou passar vergonha, olha só. E puxei ele para cima. Ele tem essa opção do deslocamento simples. Eu só dei um clique aqui e um clique aqui em cima. E ele mudou o alinhamento. Então, a partir disso, eu selecionei os componentes e digo, por exemplo, não quero cortar o parafuso. É uma opção. E quero que o corte venha para baixo e não para cima. Também é uma opção. Eu posso dizer para qual lado que eu vou rebater. Vou colocar para baixo, que nem eu botei aqui. Mas eu só dou 2 cliques aqui no A. Ele inverte o alinhamento. Ele não fez exatamente como eu queria, mas eu inverto o alinhamento. E tem a opção aqui de reconstruir o desenho. E ele me gera aqui todas as informações necessárias. Se, por exemplo, desculpe o barulho da cadeira, se, por exemplo, eu não quiser que o manípulo seja cortado, eu venho aqui na árvore, olha só, eu tenho a opção aqui na árvore de editar o recurso. Vou achar isso também, as propriedades dele. Eu tenho aqui o escopo e posso dizer, não corta o manípulo, por favor. Ele não vai cortar o manípulo também. São propriedades que vocês alteram para que o desenho fique exatamente da forma necessária. E lembra-se que vocês colocaram antes a lista de materiais, criaram a lista de materiais? É o mesmo princípio, são as mesmas propriedades. Eu posso vir aqui em tabelas, listas de materiais. O template já está selecionado, olha, essa simplificação nos ajuda bastante. E eu posso colocar aqui agora em qualquer local. Uma vez que essa vista agora descreve todos os componentes, tem um truque bem simples que a gente pode fazer. Essa vista aqui descreve todos os componentes. Eu posso pegar aqui no S, em vez de colocar balão por balão, eu posso pedir o balão automático. Nessa vista aqui de baixo selecionada. E eu tenho layouts de posicionamento do balão que eu posso puxar. Eu posso colocar eles de qualquer forma e ainda pedir para ele organizar sequencialmente os balões. E daí ele faz aquela ordem circular que eu disse para vocês antes. E posso dar um OK.
No momento que eu alterar o balão de posição, ele já perde a numeração automática. Então aqui nós temos todos os itens colocados, mas eu quero voltar a numerar automaticamente, porque eu gostava daquela ordem. Eu só venho aqui de novo, olha, sobre a vista. Vou dar um S. Vou vir aqui em balões automáticos. E posso dizer para ele, olha, que eu quero organizar sequencialmente, dizendo quem é o meu primeiro item. E ele faz a ordem aqui para mim. Ou eu posso pedir para ele seguir a ordem de montagem. A definição somos nós que podemos fazer isso de várias maneiras. Isso aqui é uma montagem super simples, vocês estão começando a construir o conhecimento de vocês baseado nas peças lá de trás da live anterior, de 2 lives atrás. Então, todo aquele trabalho, quem viu o post do blog, eu falava, é um conhecimento que nós vamos construindo pouco a pouco, para que vocês cheguem nesse ponto aqui e consigam entender. Isso aqui vale também para muitos softwares de mercado, não só para SolidWorks. Ele foi, inclusive, alterando aqui as posições na lista de materiais. Então, eu vou salvar aqui esse desenho de novo e ele vai atualizar as vistas para mim. É um outro desenho que ele salvou. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra situação mais bacana, que é a inserção de alguns desenhos diferentes. Eu vou colocar algumas vistas diferenciadas para esse desenho. Vou abrir agora a outra morsa ali, que vai ser a morsa 02 que vocês criaram ontem também. Só a 04 lá que tinha um posicionamento bem diferente. Ela vai ter um desenho. O que acontece? A gente está sempre colocando as vistas mais ou menos. Então agora imagine essa situação que eu vou criar o desenho dela e não tem exatamente a vista que eu queria. Não tem, não existe. E eu vou trabalhar isso de uma outra forma. Eu vou colocar a vista frontal aqui, mas aí me chamou atenção, cara. Não é a vista frontal necessário. Vou alterar até a escala aqui, mas não é a vista frontal que me é necessário. E também não é isométrica. Eu posso vir aqui em qualquer momento alterar a vista inserida. Digamos que eu queira uma outra vista. É isso que começa a dar trabalho. SolidWorks muitas vezes dá trabalho para quem está em casa nos detalhes. Não é bem essa vista. Eu mostrei para vocês antes a vista 3D e agora mostro de novo. Na prática, tudo que está inserido no drawing é um 3D que ele é posicionado. Eu quero colocar mais ou menos assim. Não sei para quem seria útil uma vista dessa. Assim. E confirmo. Ele inseriu uma outra vista. Ele gravou essa posição para mim. E assim eu enxergo todas as peças para colocar a lista de materiais. Isso aqui é uma possibilidade bem real de se fazer. Eu vou vir aqui em tabelas, listas de materiais e posso confirmar também que ele vai inserir os itens. E aqui também eu vou inserir um balão automático com todos os itens. Posso mudar o layout e tudo mais. Outra hora eu falo para vocês de mais coisas. Mas observem que todos os itens foram aqui colocados de uma forma bem dinâmica por causa da vista que eu posicionei. Essa aqui é útil? Cara, duvido muito. Beleza, é uma tentativa. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de gravação. Nós temos uns 40 minutos de gravação. Eu vou colocar para vocês agora um layout um pouquinho diferente, fazer a vista explodida. Vista explodida de uns anos para cá no SolidWorks demanda cuidado, porque se eu não cuidar, ele vai criar sempre vista explodida nova. Eu vou clicar sobre a vista e já abro a montagem aqui. Se eu não cuidar, ele sempre cria vista explodida. O que eu preciso que vocês aprendam? E a vista explodida, isso aqui que vocês estão vendo, essa
parte aqui na árvore que vocês estão vendo se chama Feature Manager, que é onde ficam os recursos do SolidWorks. O segundo se chama Property Manager. Ele automaticamente troca para essa janela quando vocês usam um comando. O terceiro é o Configuration Manager. Vista explodida fica escondida ali. Se vocês já têm uma vista explodida, procurem ela ali. Oh, não tem vista explodida. Adivinha, porque eu fiz ontem. Então eu sabia que não tinha vista explodida. Então eu procurei ali. E é interessante na vista explodida vocês enxergarem e pensarem numa lógica. Primeiro, se tivesse parafuso, eu ia puxar os parafusos, depois a chapa guia. Chapa guia, depois a corrediça, que ia vir um pouco mais para baixo. Depois eu puxaria o parafuso e manípulo para fora e a corrediça para cima. Seria uma lógica que eu iria pensando. E mais pode dar trabalho para vocês fazer de uma forma lógica. Nessa montagem é o manípulo e eu vou explicar para vocês como tirar ele num ângulo correto. Mas vocês têm que pensar por etapas de explosão, quem vocês querem fazer de cada vez. Não adianta sair puxando as peças. Gasta uns 2 minutos pensando, girando a peça, analisando e pensando, como é que eu vou explodir isso? Como que eu vou fazer isso? É uma etapa de planejamento que vai surtir grandes efeitos. A parte de explosão está aqui na aba do Command Manager chamada Vista Explodida, que agora não enxergo porque eu estou procurando para vocês. Hein? Impressionante. Eu vou chamar aqui o Vista Explodida. E ele tem algumas opções novas. Nós vamos utilizar só a retangular, porque isso aqui é uma peça simples. Eu vou pegar essa chapa e vou puxar um pouco para baixo. Eu posso ter até uma reguinha aqui que ele me diz quanto que eu estou puxando. Vou puxar uns 40 milímetros. Quando eu clicar fora, ele vai terminar essa primeira etapa. Agora eu vou para uma segunda peça. Opa! Ah, ele está diferente, olha só. Vou excluir ele da primeira etapa. E agora eu vou adicionar uma etapa nova. Deixa eu ver se eu adiciono a etapa nova. Agora eu vou adicionar uma etapa nova clicando fora. Eu vou dar um OK. Cada etapa que eu for fazendo está um pouquinho diferente no SolidWorks mais novo. Cada etapa eu dou um clique com o botão direito, daí ele termina a etapa de explosão. Agora, olha só, para tirar a mandíbula móvel, eu tiro o parafuso e o manípulo. Eu peguei os dois e arrastei. Eu terminei, botão direito, e veja se ele já acabou aqui. Ele já acabou, eu terminei essa etapa aqui, eu posso até tentar clicar fora. Opa, vou excluir ela aqui, ele não me deu a opção de excluir. Quando eu terminar de arrastar, eu tenho a opção de vir aqui, olha, concluir a etapa automaticamente, que era isso que eu estava esquecendo. Faz muitos anos que eu não faço isso. Eu vou dar um concluído. Ele vai criando etapa por etapa. Eu digo até aqui, olha, por exemplo, tem uma propriedade. Quanto que eu vou explodir? Esse aqui eu vou explodir 40. Concluído. Esse de baixo, ele vai ter que explodir mais. 65 milímetros. Concluído. Ele vai criando a árvore de explosão. Esse aqui para fora. 85. Ele explodiu 2 componentes. Concluído. E esse último para cima, eu vou explodir ele 30. Vou explodir ele menos. Concluído também. Todas essas situações aqui que eu explodi já estão ok. O que é mais chato de explodir, porque ele está desalinhado, é o meu manípulo, porque ele está torto em relação aos eixos principais. Se eu quero dar uma direção para ele, talvez eu possa vir aqui, olha, no manípulo e dizer para ele, nessa opção aqui de direção da explosão, por qual face que eu quero orientar ele para explodir ele numa lógica. Eu posso explodir ele aqui 80 milímetros. Concluído também. Então, assim eu construo a minha vista explodida. Quando termina a vista explodida, vocês podem observar que eu sigo aqui no Configuration Manager.
Está aqui a vista explodida e todas as suas etapas. Se eu quiser sair da vista explodida, é dar 2 cliques, ele sai. Se eu clicar aqui de novo, muitas vezes ele cria uma vista explodida nova. Não é isso que eu quero. Eu quero editar anterior, então eu tenho que procurar aqui no Configuration Manager, quando eu for criar uma vista explodida, e saber se eu não tenho uma aqui de novo. Esse é o grande truque. Então, sempre vocês arrastarem uma coisa, deem concluir, arrastem concluir. Por que eu tinha esquecido disso? Não lembro, tá? Então, tá aqui as opções criadas. Eu não vou ensinar para vocês nessa live a colocar as linhas, porque as linhas de explosão elas são um pouquinho chatas de se trabalhar no primeiro momento. Mas então eu volto aqui, olha só, eu saí dessa vista explodida, alternando na exibição a qualquer momento, e vou para o meu desenho que está aqui aberto. Se eu quiser colocar uma isométrica explodida, eu vou atualizar aqui a minha paleta de vistas. Observem que ele coloca aqui uma vista chamada isométrica explodida. Ou eu poderia pegar a trimétrica, por exemplo, que tem um alinhamento legal, que ela não está na explodida. E se eu for nas propriedades agora da vista, dessa trimétrica aqui, eu tenho a opção para exibir ela no estado explodido. E ele exibe ela para mim. Eu posso exibir ela já no estado explodido. E estão aqui todos os meus componentes. Vou apagar essa vista aqui de baixo, que eu tinha girado para vocês antes. Qualquer vista que eu inserir depois, eu posso alterar para o estado explodido e inserir os balões. E é assim que a gente acaba. Detalhamento de montagem é muito mais planejar o modelo do que propriamente planejar a montagem, o desenho. Pensem muito mais antes com o que vocês aprenderam. Se está ruim de fazer detalhamento, que provavelmente nós estamos com deficiências na criação dos nossos modelos. E é isso. Para esse vídeo, que era uma live inicialmente, era esse o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Espero que não tenha vazado muito som. Meus vizinhos estão com bastante movimento aqui no condomínio. Tá todo mundo de confinamento, distanciamento social. É isso, gente. Foi uma coisa montada com carinho para vocês. Na semana que vem eu quero fazer uma outra montagem com vocês, mostrar mais desenhos e mostrar como as peças bem feitas surtem mais efeitos nas montagens e desenhos também, tá bom? Até a próxima então para vocês.